o próprio Jesus. Antes mesmo dele nascer, Isaías já falava como se ele estivesse no presente e aquilo estivesse acontecendo, ou até mesmo depois da sua morte, já foi profetizado. Por nossas pisaduras ele flutuou, por nossos pecados ele foi transpassado, foi humilhado. Todos nós conhecemos a trajetória de Jesus, como não conhecer? Até mesmo aquele que não é cristão conhece quem foi, quem é e quem será, porque ele ainda há de virar, há de vir. Todos sabem quem é Jesus. Nascido numa manjedoura, de uma mulher virgem, de um pai que era carpinteiro, teve que fugir em sua infância, porque foi perseguido, mesmo antes de nascer, quando nasceu, depois que nasceu, cresceu, e nós não temos muitos relatos da infância de Jesus na Bíblia, mas nós temos um relato de quando eles foram para Jerusalém, e ali Jesus se afasta um pouco de sua mãe, e vai até o templo, e Maria fica procurando ele por 3 dias, e quando o encontra, ele está no templo ensinando. Depois de muitos anos, nós vamos ter a aparição de Jesus, aos seus 33 anos, essa primeira aparição com o seu nascimento, com 12, e depois com 33 anos, nós vamos ter Jesus e João Batista declarando: aquele ao qual eu tenho abrido caminho todo esse tempo, e está vindo, a qual eu não sou digno de desatar as suas sandálias. E ele vem, ele é batizado, e o Espírito de Deus vem sobre ele, e ali começa então a sua verdadeira trajetória. Jesus então recruta alguns já discípulos, fala com Pedro, já Pedro vem, acontecem os milagres da pescaria, onde Pedro pescou a noite inteira e não tinha peixe, mas quando Jesus pediu, jogue mais uma vez, e mesmo cansado, Pedro foi lá e jogou, e subiu a rede, e o seu barco quase foi a pique. André também, seu irmão, se junta junto a eles, Tiago, Pedro, João, perdão, irmãos. Tiago, Pedro, João e André. E ali começa a trajetória de Jesus e seus milagres. E o seu primeiro milagre foi num casamento. Jesus estava no casamento, e dada a hora do casamento, acaba o vinho. E Maria chega até Jesus e fala: acabou o vinho. E Jesus: e o que eu tenho contigo? Ainda não é chegada a minha hora. E essa frase que eu vou dizer agora, ela não está relatada na Bíblia, mas é uma frase que eu escutei assistindo The Chosen, e eu achei muito interessante. Maria respondendo a Jesus: se não for agora, quando? Sabe por quê? Porque um dos discípulos, Tomé, ele se sentiu atraído pelo milagre que Jesus transformou água em vinho. Ali, se Jesus não tivesse feito, Tomé talvez outros caminhos seriam feitos para que Tomé estivesse ali, mas aquilo foi essencial para que Tomé seguisse Jesus. E ali aconteceu o milagre, e dada a hora, o Senhor então vai até a cozinha e pede: tragam-me jarras com água, e ele ora, entrega o vinho, e nós sabemos. O cerimonialista da festa bebe e pergunta: por que guardaram o melhor vinho para agora? Mas eu não quero me aprofundar nisso, eu estou dando uma passada para chegar aonde o Senhor falou comigo. O Senhor, com esses milagres, começa a juntar muitas pessoas, porque as pessoas começam a ficar curiosas: quem é esse que está fazendo tanto milagre, que transformou água em vinho? Quem é esse, né, que, nossa, fez o paralítico andar, o cego ver? Eu preciso estar com ele, porque eu tenho uma dor aqui, e se ele me curar, e se for a minha vez, eu preciso estar lá e saber se ele vai fazer.
E Jesus, em suas palavras tão maravilhosas e doces, começou a cativar uma multidão, e a multidão queria mais e mais e mais, porque nós sabemos que quando algo está em ascensão, parece que todo mundo está lá, que nem o morango do amor. Estourou o morango do amor, eu preciso comprar esse morango do amor, eu preciso comer esse morango do amor. É um morango envolvido numa massa de brigadeiro branco e uma casquinha de açúcar, de caramelo. Não é algo tão absurdo, não foi descoberta uma nova fruta, não foi descoberta uma nova receita, não. É algo que sempre existiu, mas que mudou um pouquinho e todo mundo queria. Não vou dizer que eu também não queria, porque eu quis, eu comprei, comi e era uma delícia. Mas algo estava em ascensão, em destaque, então todo mundo se junta e todo mundo só fala disso. E como naquela época não existia redes sociais, então as pessoas assim, eu não posso perder, porque se eu perder eu não vou estar gravado. Se eu perder, nunca mais eu não vou saber o que aconteceu. Se eu não estiver junto a ele, eu não vou saber o que aconteceu, o que foi falado. Vou só ouvir falar. E eu não quero só ouvir falar, eu quero ver também. Porque aí as pessoas começam, quando você só ouve falar, você não vai ter a história verdadeira, porque as pessoas sempre vão aumentar uma vírgula ou diminuir. Então a história ou ela aumenta ou ela diminui. Então as pessoas queriam estar para ver o que estava acontecendo. E ali o povo começou a amar Jesus. Mas no seu começo os fariseus não deram importância, porque outros igual a ele, assim como João Batista, isso já tinha acontecido. Já tinham juntado uma multidão, porque era diferente. Então as pessoas se juntavam. Como não tinha entretenimento naquela época, tudo que era novo era agarrado, porque eu preciso é novo, eu preciso estar aqui. Não é isso que acontece sempre, acontece isso sempre. Então eu preciso estar aqui. E as pessoas estavam lá, mas os fariseus não deram importância, porque é só mais um, daqui a pouco desaparece. Mas eles começaram a ver que aquilo que eles achavam que era só passageiro começou a aumentar. Pessoas que eram doentes há 12 anos, assim como a mulher do fluxo de sangue, que tinha gastado todo o seu dinheiro com os médicos, até mesmo, acredito, pedindo ajuda aos fariseus. 12 anos sofrendo de um mal, ela foi curada, isso chegou ao ouvido deles. Uma menina de 12 anos que morreu e ressuscitou, isso chegou ao ouvido deles. As coisas começaram a tomar uma proporção descomunal. E uma figura interessante que eu quero me concentrar nessa mensagem é Judas. Judas, ele foi o único discípulo que Jesus não chamou diretamente. Ele se ofereceu. E depois de oferecer, então Jesus permitiu que andasse com ele. E ele era o tesoureiro do dinheiro, porque eles viviam da obra, assim como nós vivemos, como nós temos os nossos cultos. Então muitas pessoas davam iguarias, porque às vezes não tinham dinheiro, moedas, né? E davam iguarias, então eles iam e trocavam para poder comer. Então Judas era quem regulava as porções, o dinheiro que dava para essa porção, o quanto dava, ele calculava tudo, ele sabia de tudo, ele era o melhor. Então ele segurava o dinheiro. Mas sabe o que é interessante? É que Judas nem sempre foi um traidor. Uma coisa que eu estava reparando, Judas, talvez de todos os discípulos, era o que mais apostava no ministério de Jesus, com toda certeza. Judas era o que mais queria, o mais entusiasmado para que o ministério acontecesse. Você pode dizer, eu acho que não, porque como que uma pessoa que é tão entusiasmada com a minha vitória, no final de tudo, vai me trair? Infelizmente é isso que acontece. Porque quando as coisas não começaram a acontecer como Judas queria, ou como ele imaginava que deveria ser, ele começa a questionar.
o que Jesus estava fazendo. Nós não temos um diálogo aberto, detalhes minuciosos escritos, mas se você começar a estudar, ou até mesmo assistir alguns vídeos, ou até mesmo algumas séries como The Chosen, você vai ver que algo se abre em sua cabeça, na sua mente, e você vai começar a ler o texto de uma outra forma, e começar a interpretar, nossa, realmente, isso pode mesmo ter acontecido, porque olha o que diz aqui. E é isso que começou a acontecer comigo quando eu entrei para a faculdade. Algo que a faculdade de psicologia requer muito é a leitura e o conhecimento. E é algo que eu não tinha muito quando eu era adolescente. Nossa, eu falei como se eu fosse muito velha, né? Mas eu não tinha, quando eu estava na escola, eu não tinha esse prazer de pegar um livro e ficar ali lendo e se interessar pela história. Mas depois que eu entrei na faculdade, isso começou automaticamente. Se você for no meu quarto hoje, eu tenho uma estante com livros que eu fiz o meu pai comprar e alguns que eu peguei no quarto dele para ler. E alguns livros, até mesmo na biblioteca da minha faculdade, se você for lá, tem alguns livros que você pode pegar para você. E eu comecei a pegar. Porque o que a Bíblia diz sobre a falta de conhecimento? O meu povo padece por não me conhecer, por falta de conhecimento. Então, se a gente não tiver conhecimento, qualquer besteira vai ser, perdão o palavreado, mas qualquer coisinha vai ser o certo. Se eu ouvir isso aqui, a pessoa afirmar, tiver uma boa oratória e ela saber desenvolver aquele argumento, ele pode ser o mais mentiroso, mas você vai cair na mentira. Por quê? Porque você não tem conhecimento. Então, busque pelo conhecimento. E foi isso que eu comecei a fazer. E buscar e assistir a série, mas ao mesmo tempo ler a palavra e buscar sobre. E essa questão de Judas ser o maior apoiador do ministério de Jesus começou a fazer muito sentido para mim. E eu separei algumas coisas aqui. Eu gostaria de ler para vocês alguns do meu esboço aqui para pregação. A série tenta mostrar Judas não só como um traidor, mas como alguém com conflitos internos, desejos, dúvidas, frustrações. Ele é apresentado como alguém forte na fé, que realmente acredita que Jesus pode liderar Israel do peso da opressão romana. Quando Judas, falando do personagem na série, ele ouve a pregação de Jesus pela primeira vez, havia uma multidão. É a primeira vez que Jesus sai para pregar numa multidão e Jesus escuta. E ele ali era um trapaceador até o momento. E ele escuta aquela palavra e ele deixa o seu companheiro, que também fazia trapaça junto com ele para tirar dinheiro de pessoas, e começa a seguir Jesus. E ele vai até Jesus e Jesus olha para ele e ele diz: eu quero largar tudo na minha vida que eu acredito que é certo até agora e eu quero te seguir. E Jesus então permite: siga-me. E ali ele começa a ser o maior apoiador, porque ele vê em Jesus um potencial a qual outros não veem. Ele vê em Jesus algo a qual outros talvez não tenham a estratégia ou o olhar certo para ver, porque ele começa a ver Jesus, vamos se dizer, como um produto. Ele começa a pensar: Jesus precisa dizer isso e fazer aliança com essas pessoas para que o ministério dele dê certo. Então ele começa a planejar coisas em sua cabeça, ou até mesmo falar com os outros discípulos, dando ordens de dizer: vocês não podem deixar ele dizer isso, porque isso vai interferir no ministério dele. Então vamos preparar um discurso a qual ele possa dizer e agradar a todos, porque é a unificação do povo, não a divisão. Então quando acontecia alguns conflitos, quando Jesus pregava com mais autoridade e repreendendo o povo, ou até mesmo os discípulos, Judas ficava preocupado, porque ele dizia: ele não pode fazer isso, ele vai afastar aqueles a qual ele deve unir, porque nós devemos unir o nosso
Judas começa com esse discurso. E ali começa, então, as suas guerras. Ali começa as suas dúvidas, as suas frustrações, os seus questionamentos. Mas mesmo assim, Judas com dúvidas, ele tem uma parte que Pedro fala assim: você é muito contraditório. Para uma pessoa que acredita tanto, você é muito contraditório. Porque ele começou a se contrariar, imagino eu, em suas decisões. Porque Judas não queria a morte de Jesus, mas ele queria a ascensão. Ele queria Jesus, o rei terreno, que magicamente faria aparecer espada na mão do seu povo e mataria os soldados romanos e destruiria o Império de Roma. Era isso que Judas queria. Motivações complexas. Não é só a ganância ou o ódio. A série mostra Judas vendo sofrimento, injustiça, expectativas não cumpridas, um ideal messiânico com o qual ele se identifica, mas que começa a chegar de modo diferente que ele esperava. Isso gera uma guerra, uma angústia crescente. E muitas das vezes, quando os nossos líderes, ou até mesmo pessoas a qual nós esperamos algo, começam a tomar algumas atitudes a qual não concordamos muito, começamos a ser como Judas antes da sua traição, a duvidar, a questionar. É errado questionar? Não, porque é do ser humano. É certo questionar, ter as dúvidas, mas chegar na pessoa certa e tirar a limpo o que foi dito. Pastor, estou falando pastor porque nós estamos numa igreja. Pastor, eu não acho isso certo. Será que eu fiquei com uma dúvida, surgiu uma dúvida no meu coração e eu preciso que você tire isso de mim? Porque eu acho assim. Eu acho que essa Bíblia aqui, ela não é, essa parte aqui, ela não é tão roxa. Ela é mais um violeta. Mas o pastor falou que ela é roxa. Será que o Senhor poderia me explicar o porquê que o Senhor acha que essa Bíblia é roxa? Eu não sei se houve um diálogo com Judas e Jesus, de Judas perguntando por quê que o Senhor fala tão duramente com aqueles que o Senhor deveria unir. Por que o Senhor fala essas palavras, chega no templo e vira a mesa e quebra tudo e amaldiçoa e fala que Jerusalém não te escutou e que eles vão sofrer punição se o Senhor veio para eles? Será que Judas só talvez fermentou as suas questões com os outros discípulos ou até mesmo pessoas de fora? Me pergunto, qual foi a hora mesmo que Judas vendeu a Jesus? Qual foi a conversa para chegar em tal ponto de saberem que algum dos discípulos estava disposto a vender o seu próprio mestre à morte, para entregar para ser punido e preso? Me pergunto qual foi o momento crucial para que 30 moedas seriam o preço pelo Salvador. O mesmo preço que é se comprado um escravo, que não vale nada. Tanto que depois Judas, reconhecendo o seu erro, foi devolver. Eles disseram: nós não podemos aceitar isso, é manchado de sangue, é preço de um escravo. Qual foi o momento? Em que momento Judas deixou que Satanás se aproveitasse das dúvidas? Sabe por quê? A dúvida é saudável. Se bem posicionada e colocada, ela é saudável. Eu sei disso porque
na minha sala de aula, os meus professores sempre no final da aula colocam questões e falam: agora vocês vão debater. E as nossas conclusões se divergem, porque cada um tem o seu jeito de pensar e o seu jeito de pôr aquele ponto. Mas no final, todos chegam à mesma conclusão, com palavras diferentes, mas chegam à mesma conclusão. E ali aprendendo um com o outro. Mas quando uma pauta, se eu chegar aqui e começar a falar com vocês sobre transtornos patológicos, como acontece e o porquê acontece, será que alguém aqui poderia me responder com certeza e clareza o que é? Não estou chamando ninguém aqui de burro, tá, irmão? Eu estou falando assim me apresentando o científico, o porquê acontece, o remédio certo a se tomar, o tratamento certo a fazer. Talvez vocês saberiam me responder o porquê disso. Talvez não. E eu não estou aqui falando que eu sou mais que vocês, não, mas eu tenho estudado para saber o porquê acontece. Jesus sabia o que estava acontecendo, o que ia acontecer, o porquê que ele tinha que repreender as pessoas daquela forma. Jesus sabia que ia ser traído, mas Jesus precisava, era o caminho dele, era a vontade de Deus, era a vontade de Deus. Mas Jesus, ele não foi só traído por Judas. Sabe a multidão que estava com ele a todo momento, vendo seus milagres, até aplaudindo, quando ele entrou em Jerusalém, montado num burro, as pessoas estavam lá com as folhas e gritando: Hosana, ó filho de Davi. E esses mesmos que estavam lá fazendo o caminho, jogando suas capas no caminho e abanando ele, fazendo sombra e o glorificando: Hosana, ó filho de Davi, foram os mesmos que mais tarde, alguns dias depois, estavam na praça pedindo para soltar Barrabás e crucificar Jesus. Talvez você pode estar pensando: mas que palavra sobre missões é essa? Não há missão maior que aquela que Jesus fez. E é até mesmo o maior missionário. Ele veio pelo seu povo, mas o seu povo o rejeitou. Ele veio pelos seus, mas eles o rejeitaram. Eles o humilharam. Disseram que ele não era quem dizia ser. Disseram que não concordavam com os seus ensinamentos. Ele foi pisado, traído até mesmo pelos seus. Ele separou 12 para estar com ele. E até mesmo os 12 o abandonaram. Foi traído, negado, pisoteado. Mas hoje, e todo domingo, segundo domingo do mês, nós sentamos à mesa e relembramos o seu sacrifício. E todos os dias agradecemos. E todos os dias clamamos que o sangue de Jesus tem poder para nos curar, para nos libertar e para nos salvar. Jesus foi amado, mas também foi odiado. O maior missionário de todas as da terra. O maior que existiu e sempre vai existir, não haverá outro. O chamado lhe custou a vida, porque era necessário por mim e por você. E Deus começou a falar isso em mim de manhã. E começou também a ministrar sobre a minha vida, sobre Paulo, escrevendo a Timóteo. E dizendo: Timóteo, eles podem, mas você não. Tu, porém, permaneça firme. Te digo, aqueles que estavam comigo me traíram, me deixaram, até mesmo blasfemaram contra Deus. Mas eu te digo, há uma palavra, uma promessa
promessa sobre a sua vida, medita nela com sabedoria e continua firme. E aí onde você está, eu não posso me chegar até vocês, mas eu deixo aqui a minha carta e a minha instrução. Diga a eles que se consertem. Diga aos diáconos que se sejam santos, sem máculas, que eles possam erguer as suas mãos, porque eu quero que eles ergam as suas mãos, mas não para que espírito de mentira e contenda saia sobre eles, mas que o Espírito do Senhor saia através deles. Mande eles se consertarem, mande eles tomarem a posição, assim também como as suas esposas. Também manda os bispos da igreja a serem certos, a não ter motivos para quem fale deles. Mandem eles que eles não adulterem, que eles não tenham mancha de sangue em suas mãos. E tu, porém, permaneça firme. Eu estou aqui sem ninguém, só me sobrou Lucas. Se possível, quando voltar, traga Marcos com você, porque vai ser de grande ajuda. Traga também minha capa, que deixei aí, pois sinto frio. Venha depressa. E assim termina a carta de Paulo a Timóteo. Venha depressa, porque eu estou sozinho e não me sobrou ninguém. Aqueles a qual eu tanto confiei me traíram e me deixaram. Mas mesmo assim, permaneça firme. Permaneça firme, porque não é por mim, porque miserável homem que sou, e quem me livrará do corpo dessa morte? Mas todavia, seja engrandecido o nome do Senhor e a vontade dele. Assim Paulo terminou os seus dias, chorando, com frio, sozinho, pedindo para o seu amigo voltar, porque ele não tinha mais forças. Mas as suas cartas são lembradas até hoje. Todas as vezes que nos remetemos a Paulo, nos remetemos como um dos maiores pregadores e apóstolos da história, a qual aquele nós devemos ser semelhantes, assim como ele é de Cristo. Como eu disse, eu não estou aqui para ofender ninguém, para levantar acusações contra ninguém, porque quem sou eu para falar da vida de alguém? Eu, que sou pecadora, que não sou merecedora, mas a graça do Senhor tem me alcançado todos os dias. Mas é um culto de missões, e a palavra que o Senhor me deu é sobre a retaliação que os missionários recebem quando estão na missão. Paulo é lembrado como um dos maiores pregadores, teólogos, mas sofreu tanto abandonos, traições, e ainda se queixava de um espinho na carne que perdia, para que o Senhor pudesse o livrar. Mas que, se não era vontade, então, que assim fosse feita a vontade de Deus. Irmãos, só eu sei o que os meus pais passam para estar nesse altar. Eu, do que mais ninguém aqui. E Deus é minha testemunha. Eu sei a verdade da minha casa. E eu não estou aqui para justificar, mas se é para falar de missões, eu quero falar de pessoas que deixaram tudo para viver isso, para viver o chamado. A minha mãe largou o serviço quando
grávida de mim, passou fome, dias difíceis, mas ela venceu. Ela venceu, mesmo passando fome na gravidez, passando muito mal. Esse ano, dia 28 de novembro, eu completo 21 anos. O diabo não conseguiu roubar a minha vida aqui no ventre dela, para a glória de Deus. Eu sei o que meu pai passou. Afrontas de pessoas olharem para ele e dizer: como que um pastor pode se vestir assim e não ter dinheiro para comprar um sapato bonito para pegar? De dias que meu pai estava doente, sangrando pelo nariz e pela boca, e eu acordar de manhã para ir para a escola e perguntar para minha mãe: meu pai ainda está vivo? Porque a qualquer momento de madrugada ele podia morrer engasgado com sangue. E ninguém daqueles que tinham a responsabilidade de ajudar estenderam a mão. Pelo contrário, levantaram falso e calúnia sobre a vida deles. Eu sei a dificuldade que nós passamos de ter que morar no fundo da casa da minha avó, porque só minha mãe trabalhava e o dinheiro que ela recebia era para colocar comida dentro de casa, e meu pai não tinha um trabalho fixo, ele trabalhava no mototáxi. E a renda da igreja não era o suficiente, porque a nossa igreja era cheia de unção, cheia de graça. Muitas maravilhas e coisas aconteceram, lembranças que eu guardarei com amor e carinho no meu coração, mas era cheia de jovens que não tinham serviço na época e não poderiam sustentar a obra. E ela veio ao fim. Aquilo, quando acabou, me rasgou, me destruiu no meio. Até mesmo me senti perdida, me perdi por um momento, mas o Senhor, Ele me resgatou das garras de Satanás e me mostrou que eu não sou do mundo, mas que eu nasci, que os meus pais passaram por tantas coisas, porque também existia algo na minha vida. Só eu sei o que eu passei quando aquilo que foi me prometido e me dado como segurança, que era a minha faculdade, foi tirado. E eu não podia mais entrar na faculdade. Eu me sentia humilhada de todos os dias estar lá e ser cobrada: você precisa acertar a sua situação para poder frequentar a faculdade. E ninguém me perguntou, daqueles que talvez tinham o papel de perguntar: você precisa de alguma coisa? Mas eu vi todos os dias, às 5 horas da manhã, minha mãe orando e clamando e falando: Deus, não deixa essa menina ficar sem a faculdade. Eu não sei a forma que o Senhor vai fazer, mas eu sei que o Senhor vai fazer algo. E todos os dias, ela e meu pai orando pela minha faculdade, orando para que uma porta de emprego aparecesse. E quando a porta de emprego apareceu, para mim entrar naquele serviço, eu precisava estar matriculada na faculdade. E eu não estava. E não tinha previsão de quando voltar. Mas o Senhor me sustentou. O Senhor não me deixou falhar. Mesmo vendo o dia das faturas atrasadas chegando, a faculdade pedindo para eu regularizar tudo, mesmo assim, eu disse: Deus, eu orando no meu quarto, disse: Deus, eu não sei o porquê que eu estou vivendo isso, mas eu sei que em tudo o Senhor tem um propósito, e se é necessário então que eu passe, eu vou passar. Mas eu te peço uma coisa: não deixe as preocupações, não deixe as aflições e o porquê de tudo isso chegar ao meu coração. Não me deixe remoer todos os dias o fracasso da minha situação, de ser uma menina com 20 anos e ainda não consegui uma porta de serviço. Não me deixe sentir incapaz, porque eu sei que eu tenho batalhado, eu tenho orado, eu tenho buscado
Eu tenho andado certa perante a tua presença. E eu sei que só não aconteceu porque o Senhor não quer que aconteça. E assim eu fiquei 6 meses orando, pedindo a Deus. Em agosto, meu pai decidiu parar de trabalhar. Mas ele não ia parar de trabalhar por agora. Ele ia esperar até dezembro, final do ano, quitar todas as contas e terminar o ano com maestria, sem se preocupar. Mas Deus não permitiu que isso acontecesse. E ele não estava mais suportando trabalhar no caminhão. Ele trabalhou 8 anos no caminhão sem ar-condicionado. No último mês que ele foi trabalhar, colocaram o ar-condicionado no caminhão. E ele falou assim: agora que eu vou com o ar-condicionado, agora que ficou bom, eu vou ter que sair. Mas ele não estava aguentando ficar lá. Ele não tinha direito a um acerto, porque ele não era registrado. Ele trabalhava no próprio CNPJ, abrindo mão do seu salário. Mas o patrão, o sócio, falou: não, eu vou fazer um acerto para você. E com esse acerto, eu consegui pagar a faculdade e voltar. Mas mesmo assim, depois disso, começaram a acontecer coisas inexplicáveis, de tão boas, palavras maravilhosas que recebemos, promessas restauradas, e Deus dizendo: o tempo que roubado foi não poderá se comparar com aquilo que eu tenho preparado para realizar nas suas vidas. E a gente estava tão feliz, numa paz, em casa, que nós parecia, eu cheguei a comentar com uma amiga essa semana, eu falei assim: nossa, quando eu estou na rua eu sinto uma coisa, um peso, mas quando eu chego dentro da minha casa, eu sinto uma paz, que parece que eu estou no esconderijo do Altíssimo, e parece que nenhum mal adentra dentro da minha casa. Nós estamos vivendo dias de alegria, de felicidade, porque aconteciam as coisas e nós sentávamos para conversar e falar: você viu o que Deus falou? Você viu o que Deus falou? E parecia que alguém estava espiando a gente, porque a gente conversava as coisas e no dia seguinte alguém vinha e revelava as palavras que nós tínhamos conversado, as questões que nós tínhamos colocado sobre a mesa. Mas de repente, porque a nossa alegria para o diabo é terrível. Nossa alegria para o diabo é terrível. Ele não se satisfaz em ver a gente alegre, ele quer a nossa derrota. Coisas de pessoas e lugares, situações que nós não esperávamos, falsos contra as nossas vidas, começaram a aparecer. E aquilo que se tornou uma alegria, de repente, parece que começou a dar lugar à tristeza. Lutávamos contra. Não vamos chorar. Não vamos fraquejar. Não vamos deixar Satanás ter esse gosto. Mas a tristeza, mesmo assim, ela apontava a dúvida. Mas se o Senhor deu tanta palavra boa, agora que o Senhor aparecia, o Senhor disse que vai acontecer, e de repente uma situação contrária acontecia, uma questão aparecia. Quanto mais perto Jesus estava da morte, maior eram os seus milagres e mais frequentes. As suas palavras começaram a ser de uma forma não tão mais como parábolas, mas sim diretas. Quando você estiver perto de romper, quando você estiver perto de que as coisas do Senhor vão começar a se realizar na sua vida, algumas coisas que foram tampadas, escondidas, algumas coisas que foram feitas em oculto, o Senhor trará à tona.
nessa manhã que aquilo que me entristeceu há poucos dias não era para minha derrota, mas era Deus simplesmente limpando e tirando a sujeira que tentou adentrar. Não uma sujeira que começou agora, mas uma sujeira que estava enterrada, que enterraram, e Deus começou a derramar as águas que fluem do trono de Deus e começou a limpar toda aquela sujeira. Sabe aquela sujeira? De que quando você coloca um guarda-roupa, você não tira ele dali, você não vai mover ele para limpar, mas o dia que você tiver que mover, ou o dia que você for mudar de casa, ela vai aparecer, você vai ter que limpar. E é uma sujeira grossa, porque talvez ela esteja ali, muitos anos, e ela vai demorar para sair. Vai ter doer seus braços para esfregar, porque ela está grossa, ali tem gordura, tem cabelo, tem poeira, tem de tudo. Se bobear, até uma baratinha ali está morta, morreu, entrou nessa, entrou ali. Vai doer para tirar, vai te dar cansaço, você vai suar. Mas a água vai vir. Quando você terminar de esfregar, ela vai limpar, ela vai tirar toda a sujeira. Talvez alguns que você gostaria que estivesse do seu lado, infelizmente, assim como Judas, não vão reconhecer a tempo, ou vão achar que não tem perdão e vão acabar com a sua própria vida. Mas sabe o que é interessante? Não foi só Judas que traiu a Jesus. Pedro também. Uma traição diferente, porque ele negou. Você está traindo a confiança da pessoa. Eu não conheço essa pessoa, não. Você traiu a confiança, você quebrou a confiança daquela pessoa. Nossa, eu tinha ele como amigo e ele traiu a minha confiança. Mas Pedro reconheceu o seu erro. Senhor, quem sou eu? Um mero pescador? Quem sou eu? Mas Pedro reconheceu de que não era ele quem ia fazer, não era ele que criaria as oportunidades de serem, não era ele que criaria as luzes para que Jesus estivesse em ascensão, não era ele que iria pegar um celular para gravar Jesus e iria explodir, não era porque era ele, não era porque ele sabia fazer tal coisa. Eu sei gerenciar o dinheiro, eu sei fazer tal coisa, eu sei aplicar a minha inteligência. Não era a inteligência, mas sim a humildade de entender que não é porque eu sei, mas é porque Deus me deu. É porque Deus está fazendo, não porque sou eu. E quem sou eu? Quem sou eu para que o Senhor pudesse me usar? Mas é porque Ele quer. E Ele usa as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. E Ele faz com quem Ele quer, quando Ele quer, da forma que Ele quer. O que eu quero deixar nessa noite para você é que não seja como Judas. Se uma flecha, se alguma palavra que talvez algum Judas chegou ao seu ouvido, algum Judas declarou e chegou ao seu ouvido, não deixe que isso inflame o seu coração. Tenha as suas dúvidas, assim como Pedro teve, porque não tem como eu te impedir de ter suas dúvidas, mas reconheça, assim como Pedro foi humilde de reconhecer e tomar novamente o seu posto. Porque o que Jesus disse a Pedro? Tu me amas? Eu amo. Tu sabes que eu te amo. E com certeza Pedro dentro de si falou assim: eu te amo com todas as minhas forças, mas o Senhor sabe que eu te neguei, eu traí sua confiança. Mas Jesus simplesmente disse:
Então apacenta as minhas ovelhas. Eu não estou preocupado com a sua traição, ou o que aconteceu, aconteceu. Mas não deixe isso se estender e levar à frente. Reconheça então, se você me ama e reconheceu, se você está aqui perante a mim, então levanta, toma a sua posição e apacenta as minhas ovelhas. Porque eu não te chamei para voltar para pescar, eu te chamei para apacentar as minhas ovelhas. Independente do que aconteceu, eu não te chamei para você tirar sua própria vida. Eu não te chamei para que você deixasse que as traições, que as falácias, deixasse que as contendas e os fermentos entrassem dentro de você. Mesmo que entrou, então nessa noite eu te limpo. Nesse momento eu tiro então a fermentação, eu tiro então toda dúvida e eu te digo: apacenta as minhas ovelhas. Se tu me amas e deseja tanto o meu bem, se tu me amas e quer mesmo que a minha palavra atinja outras pessoas, que o meu ministério cresça, então saia dessa posição de pescador a qual você voltou e apacenta as minhas ovelhas. Talvez essa palavra seja dura. E uma vez eu escutei de uma pessoa dizendo assim: nossa, você só prega, ninguém nem dá glória a Deus, você só pega a palavra dura, parece que você está com um chicote na mão. Para mim é mais difícil ainda. E hoje está sendo mais difícil ainda. Não deixe que o fermento entre no seu coração. Sabe qual que era um dos processos quando estava chegando a Páscoa? Limpar a casa para tirar qualquer tipo de fermento. Não só na cozinha, porque algumas partículas poderiam ter voado para o resto da casa. Então tinha que se fazer uma limpeza total. De tudo tinha que ser limpo para tirar o fermento. Permita que nessa noite o Senhor tire o fermento do seu coração. As palavras que foram lançadas. Não deixe que Satanás use esse fermento para fazer um bolo. Sabe por quê? Porque o bolo vai crescer. Vai crescer, vai crescer, vai crescer. E não vai ser um bolo bom. Sabe por quê? Ele vai murchar depois de sair do forno. Vai acabar com tudo. Que nem os meus bolos ultimamente. Cresce lindamente no forno. Eu nunca vi. Da última vez ficou muito bom, mas ele ficou murcho. Meus bolos eu coloco o fermento certinho, faço a massa, coisa mais linda. Eu faço até uma oração. Eu coloco todo o meu amor. Eu falo: Senhor, eu estou fazendo aqui com todo o meu amor. E quando eu coloco no forno, eu vou lá e vejo o bolo crescendo, coisa mais linda. Eu vou lá e preparo a calda, fazer uma cobertura, porque eu não gosto de comer bolo sem cobertura. E quando eu tiro do forno, o bolo está murcho. Se não assou direito. Meu Deus do céu. Aí dessa vez eu resolvi fazer um brownie, que é mais fácil. E ele é murcho mesmo. Deu certo. Mas não deixe esse bolo crescer, sabe? Porque não é um bolo bom. Talvez ele vai ficar embatumado, né? Talvez ele fique embatumado, não dê para comer. Toda vez que o bolo embatuma, já se foi, não vai comer não. Isso daí vai dar uma dor no estômago. Não deixe que esse bolo dê uma dor no estômago. Fermento demais, dá dor no estômago. Limpe a casa para preparação. Por quê? A preparação, a limpeza é para quê? Porque algo importante vai acontecer. Aconteceria uma ceia. É importante demais limpar, porque é algo especial, algo assim, de honra. E quando se fala de honra, precisa estar limpo. Seus melhores talheres, a melhor comida. Ontem nós estávamos no casamento e a pessoa perguntou assim: tá gostoso? Eu falei assim: irmã, não estou aguentando mais comer de tão bom que estava. Teve até... Gente,
Marcelo, você gosta de carne? Teve um carrinho de costela, assim, se tirasse o osso, desfiava. Porque é o melhor, é um casamento, é a primeira vez e o último casamento da pessoa. Ela vai querer dar o melhor para os convidados. E por que nós temos nos apresentado sobre o convidado dos convidados, o maior convidado, de qualquer forma, com fermento no nosso coração? Temos vindo nos apresentado a Ele, nos colocado com a melhor roupa, o melhor sapato, o melhor brinco, o cabelo da melhor forma, mas em nossos corações temos nos apresentado com fermento. E se o fermento continuar em nós nunca vamos crescer. Sabe por quê? Não há estrutura mal colocada que cresce. Você pode até colocar, ela vai crescer um pouco, mas quando tiver muito peso sobre ela, ela vai desmoronar, assim como a Torre de Babel. Houve confusão. Deus permitiu a confusão. Está fazendo, mas está fazendo da forma errada. Quer fazer, mas está construindo uma torre e quer dizer que vai ser maior do que eu? Isso daí é argumento de Satanás. Está fazendo um prédio. Amém? É uma evolução para a história. Mas dizer que vai se colocar acima de mim, isso é argumento de Satanás, porque foi esse argumento que Satanás usou. Então colocarei o meu trono acima do de Deus. Ninguém é acima dele. Quem somos nós? Quem somos nós? Aqueles que viram a sua glória não suportaram, tiveram medo, quiseram até morrer. Por quê? É a glória de Deus. Nosso corpo não é preparado. Por quê? Nosso corpo está em pecado. Em pecado fomos concebidos. Mas lutamos contra ele todos os dias. Um dia, quando chegarmos na eternidade, suportaremos a glória de Deus. Mas enquanto esse dia não chega, que possamos refletir todos os dias: Senhor, será que há fermento em mim? Será que na vez de fermento eu estou colocando fogo? Na época de escola o povo usava muito o argumento, o isqueirinho. Que toda vez que havia uma discórdia, alguém entre dois, havia um terceiro que ia lá para, o isqueirinho, botando fogo. Será que eu sou o fermento ou eu sou o fogo? Eu estou aumentando aquilo que não deve ser? E as pessoas nunca ouvirão o seu testemunho ou a palavra de Deus que você tem a dizer a elas. Por quê? Porque você sempre vai ter algo a mais para falar. É isso, mas tem um porém. Eu não acho certo isso. As pessoas vão começar a ver o defeito em você. E não vão sair porque, o pastor e a pastora, porque elas não vieram pelo pastor e pela pastora. Elas vieram primeiramente pela palavra de Deus. E depois, porque o exemplo que elas viram na sua vida. Então, se nós não somos exemplos, nós nunca vamos conseguir encher essa igreja para poder sair para aquela igreja. Algo que o apóstolo disse na reunião de obreiros de alinhamento: precisamos reconstruir os nossos muros, porque infelizmente eles foram derrubados, e infelizmente há brechas. Nós precisamos construir os nossos muros, porque muro destruído, qualquer um entra e saqueia. E falando isso agora, eu entendi, Deus me deu uma revelação agora de algo que aconteceu com pessoas que saíram da igreja, que saíram com o argumento de dizer: eu vou para lá porque lá tem tal coisa e eu quero fazer tal coisa lá. Se os muros estão derrubados, qualquer um pode entrar e saquear. Mas se os muros estão fortificados, ninguém entra e ninguém sai. Sabe por quê? Ninguém vai querer sair. Porque quando se há um muro fortificado, quer dizer que aquele império é um império frutífero, é um império onde mana leite e mel, é um império onde tem pão, é um império onde tem fartura, onde tem palavra,
aonde tem a presença de Deus, e ninguém vai querer sair dele. E aqueles que estão de fora não vão saquear, não vão derrubar, mas vão pedir para entrar. Eu quero entrar nessa terra. É dessa forma que nós vamos ganhar pessoas, da forma mais simples. Quarta-feira passada, eu falei com uma amiga da faculdade, o nome dela está aqui, orando, e eu oro por ela todos os dias. E eu falei, ela falou assim, eu tenho receio de ir para a igreja, porque a minha mãe forçava eu a ir para a igreja, e eu tenho algumas desavenças com algumas pessoas que eram evangélicas, mas com você, eu não sei, eu sinto algo diferente. Mesmo quando você está triste, eu não consigo ver trevas em você. Você é diferente, eu gosto de estar perto de você, eu gosto de falar com você. E eu disse assim para ela, amiga, se eu for com força e com violência, te impondo aquilo que eu sei que é a verdade, eu nunca vou conseguir ganhar você para Deus. Malemar, vou conseguir uma discussão com você, até uma inimizade. Mas o meu Deus, Ele não causa inimizade, Ele é amor, Ele é paz. Então, se você tem paz em mim, quer dizer que eu estou no caminho certo. E eu te agradeço por dizer isso para mim, porque isso só confirma que Deus tem trabalhado na minha vida todos os dias. Isso só confirma que eu tenho sido testemunho vivo do Senhor. Isso não quer dizer que muitas das vezes eu não me iro, que eu não erro, que eu não pego, porque eu não sou perfeita. Perfeito? Só Deus. Mas eu me esforço todos os dias para reconhecer os meus erros, para reconhecer as minhas falhas e para falar para Deus, Senhor, se há fermento em mim, não que o Senhor me limpe. Porque assim como o Senhor foi odiado, quem sou eu para não ser odiada também? Assim como o Senhor foi mal falado, levantaram um falso contra o Senhor, quem sou eu para que não levante um falso contra mim? Assim como Paulo, um dos maiores teólogos, pregadores lembrados até hoje, foi caluniado, foi traído, foi deixado e acabou seus dias sozinho numa prisão, foi morto. Quem sou eu para que assim como ele também não sofra as mesmas coisas? Então a minha palavra hoje para você é que se você continuar com o fermento dentro do seu coração, não conhecer os seus erros e só vestir uma camiseta, não estou apontando ninguém, mas a vestir uma camiseta escrito eis-me aqui, como a irmã Laís e o pastor José Carlos está vestindo, não vai adiantar nada você dizer eis-me aqui, mas as suas atitudes lá fora são totalmente diferentes. Ou até mesmo as suas atitudes no meio de algumas pessoas são até bonitas e plausíveis, mas com outras você está fermentando conversas que você descobre e conversando com pessoas erradas. O que vai mudar a nossa igreja, a nossa vida, o que vai mudar em nós para que possamos alcançar e verdadeiramente nos tornar então uma igreja missionária é tirar o fermento do nosso meio, nos posicionar e obedecer a palavra do Senhor. Assim eu encerro a minha palavra. Amor, que deu muita dor no coração. E que se você não entender ou não aceitar que foi Deus que falou, irmão, não fale com ninguém, mas fale com Deus. Não fale para ninguém. Questione com Deus. Porque Ele vai responder os seus questionamentos. É o único que pode, com certeza. Mas dentro de mim, eu tenho certeza que não foram as minhas palavras ou aquilo que eu quis fazer, porque eu não queria. Mas eu sabia que se eu não fizesse, Deus iria me cobrar. Se eu não falasse, Deus iria requerer. Não é as minhas palavras. Talvez não é a palavra que você gostaria de ouvir, mas é a palavra que o Senhor queria trazer nessa noite, através da minha vida. E
o último pedaço da música que a apóstola cantou, ele diz assim: mais que um galardão, eu quero ele. Mais do que os aplausos, eu quero ele. O céu só é o céu porque ele está nele. E é pra lá que eu vou. Tenha a certeza todos os dias que é pra lá que você vai. Porque eu quero ver cada um lá. Quando eu chegar, e eu vou chegar, porque eu vou combater um bom combate. Eu vou estar lá. E eu quero ver cada um de vocês, juntamente comigo, para juntos contemplarmos a glória de Deus. Amém? Amém, Jesus. Glória a Deus. Eu passo a palavra para todos. Eu não vou conseguir orar.